Bem, ontem tivemos um processo histórico, um julgamento histórico, que dá ao povo brasileiro a esperança de viver num estado realmente de direito. É certo que as nossas leis ainda são precárias e infinitamente pior do que as leis são as regulamentações, né? Normas, jurisprudência eventual. Há muita coisa a ser corrigida. Mas na evolução da humanidade, nós precisamos tremendamente do poder judiciário. Então, fazendo uma leitura comentada desse artigo, as leis dos mais fortes, eu estou no ponto, até por coincidência, do tema. Por que a sociedade humana, para que a sociedade humana exista, o que nós precisamos? Então, eu vou ler primeiro. Para que a sociedade humana exista, há a necessidade imperiosa de leis criadas pelos seus componentes, de modo a serem capazes de conviver e evoluir, se possível, na maior velocidade possível, né? Repetindo aí a palavra, pois a Terra dá sinais de grandes transformações. A fragilidade dessa condição está nos detalhes, ou mais do que evidente, na organização dos Estados. A liberdade, a democracia, o Estado de Direito refletem nossa condição comum. No Brasil, estamos muito distantes do que seria possível no século XXI. Os legisladores, contudo, mostram suas tremendas deficiências, e os profissionais do direito têm por aí formas de ganhar muito administrando jurisprudências. Sentimos de profissionais do direito e os timoneiros da justiça que alguns abusam da jurisprudência ou algo pior, o corporativismo nessa e em outras profissões, pode ser degenerativo de caráter. Seus pares reagem de forma tímida a excessos absurdos. Aliás, o que dizem seus códigos de ética e juramentos, eu vou repetir, o que dizem seus códigos de ética e juramentos, a mútua defesa dentro das corporações é um pesadelo. Existem, pior ainda, leis escritas e secretas, essas governando reações entre os líderes, vamos dizer assim, né? Existem por aí
Pior ainda, leis escritas e secretas, essas governando relações entre líderes das manadas, né? Porque afinal, o que é um bando de fanáticos? É uma manada, né? Um exemplo perigoso é tudo que rege o mercado de valores. O sobe e desce evidencia especulações mórbidas. Quer dizer, além do poder propriamente, da regulação da democracia, nós ainda não conseguimos superar o fascínio da especulação, do dinheiro fácil, de viver sem esforço. Agora, esse texto ainda carente de correções, ele se aplica muito bem ao que vimos ontem e hoje. Eu acompanhei no início do dia os noticiários, né? E o pessoal elogiando a justiça, Sérgio Moro, tribunal lá em Porto Alegre, mas sutilmente sugerindo que a decisão não fosse unânime. A troco de quê? Cada desembargador, cada juiz lá em Porto Alegre, ele estava decidindo em cima do processo e não do Ibope ou das aglomerações. Essa não é a função de um juiz, em hipótese alguma. É a função do legislador. Se quiser, mudem as leis. Mas as nossas leis, a nossa jurisprudência não é essa. Lula foi condenado pelos descuidos que cometeu durante seus mandatos, não por outra razão. E quem é engenheiro e viveu nesse período, primeiro de ilusões, eu votei no Lula, muitas vezes só não votei nele quando Mário Covas foi candidato. Eu me senti frustrada porque esse tsunami da corrupção cresceu e estava inviabilizando o Brasil. O governo do Rio de Janeiro é um exemplo claro, minucioso, de como as coisas acontecem. Mas Sérgio Cabral errou demais. Já está na cadeia e dificilmente sairá de lá. Coitado do povo do Rio de Janeiro, porque oportunidades o Rio de Janeiro teve para ser a melhor cidade do mundo. Mas lá há muito tempo, a tremenda diferença de riqueza entre o Leblon, Copacabana e os morros criou revoltas e não estimulou, apesar de tudo isso, exceto na época do Brizola, talvez, a criação de escolas. A educação. Darcy Ribeiro estava mais do que certo quando disse que o dinheiro que eles não gastavam em escolas seria gasto na polícia. Fernando Collor de Mello, com todos os seus defeitos, aceitou essa tese. A gente, na época, entendeu mal, principalmente quem era mais aficionado do PT, o que o Collor pretendia.
em tudo existem esquemas e isso é ruim. É o câncer da democracia no mundo inteiro. Ontem eu vi o depoimento da líder da Transparência Internacional, uma senhora, e ela lembrou 4 vetores de moralização, de aprimoramento da democracia: a transparência, poder judiciário, vamos dizer assim, independente, sei lá, algumas coisas, né? Acabar com a impunidade, a cidadania. Não compete só a Polícia Federal agir. Qualquer cidadão pode agir. Eu tenho andado pela cidade com essa maquininha bem fajuta, talvez, mas com uma vantagem: a lente não é lá grande coisa, está suja, então não precisa muitas vezes ficar apagando o rosto de ninguém. E apenas colocando no Facebook para ver se alguém em Curitiba percebe o que está errado, o certo, o que é bonito, o que é feio. Mas esse artigo, gente, ele foi escrito para chamar a atenção para as leis dos mais fortes. Sempre foi assim. E talvez no futuro a gente tenha uma tremenda dificuldade de agir de forma diferente. Até porque um país como os Estados Unidos tem um presidente da República que faz a elegia da violência, do mais rico, do mais forte, da competição selvagem. Ele não deve ser membro do Lions, eu suponho, porque o código de ética do Lions não admitiria isso. Mas códigos de ética, né? Eles são usados normalmente de acordo com a conveniência de cada um. Me lembro que logo começou a Lava Jato, eu vi no portal da Braskem o código de ética dela. Uma autêntica piada, né? Se comparado ao que acontecia lá dentro. E temos coisas como a discussão do Conselho Administrativo do BNDES, a discussão bizantina. O que há, de fato, é a preocupação em tirar a responsabilidade dos representantes dos acionistas minoritários na Petrobras, por exemplo. Jogam toda a responsabilidade em cima do presidente ou da presidenta pelos desvios que aconteceram. Ninguém é obrigado a participar de conselho de administração. Aliás, aqui na Copel, nós temos exemplo, o doutor Ari Veloso Queiroz, que ficou poucos dias no conselho de administração da Copel. Pediu demissão por não concordar com o que era colocado. Nós temos bons exemplos. O Brasil não está perdido. Agora, na Lava Jato, acima de tudo, aqueles que compõem a Lava Jato e aqueles desembargadores, juízes e ministros que entendem, inclusive, que a jurisprudência precisa mudar. E para tristeza de muitos que queriam talvez o apoio do PT para se elegerem ou algo parecido, não foi uma decisão fracionada, ela foi unânime. Isso deve afetar a carreira de alguns deles, o que até é bom, que o povo tem que aprender a não se impressionar com a palavra fácil, o discurso, as lideranças midiáticas. Se bem que é inevitável quase isso. Mas o Brasil é isso, e nós ontem
marcamos um ponto a favor de um Brasil melhor. Só quem anda pela cidade a pé pode ver detalhes do que está errado. Aliás, chovendo muito. O pessoal espera a febre amarela aparecer para valer, algum macaquinho pintar por aí, para decretar estado de calamidade. Pode. A prevenção diz outras coisas. As próprias enchentes, né? Onde o ratinho pode matar muita gente através das suas pulgas. Leptospirose com destaque. Então, gente, a leitura do dia é essa.